Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à noite informativa desta terça-feira. Vários temas hoje para discutir, desde esta crispação entre os médicos e o governo. Os médicos levaram o governo ao tribunal administrativo, neste caso, tendo em conta que se trata da administração pública, no sentido de reporem os subsídios que lhes são devidos desde 2013. Está aqui já em estúdio comigo Napoleão Viola, secretário-geral da Associação dos Médicos, a quem cumprimento. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Boa noite, Cipo. Boa noite, caros telespectadores. Exatamente. Muito bem, antes de irmos aqui às entrevistas para uma explicação sobre este ambiente de tensão e também sobre o quadro do exercício da atividade médica num contexto da Covid e das dificuldades que são apresentadas, vamos então acompanhar a peça de reportagem em que a Associação dos Médicos fundamenta por que é que levou o governo a tribunal. A seguir, vamos à discussão. Este é o despacho datado de 22 de outubro de 2020 e que confirma a entrada no Tribunal Administrativo do processo que os médicos movem contra os ministros da Saúde, Armindo Tiago, e da Economia e Finanças, Adriano Maliani. No despacho, lê-se que a Associação Médica de Moçambique vem tentar e fazer seguir contra o Ministério da Saúde, com sede na Avenida Eduardo Mondlane, número 1008, na cidade de Maputo, doravante réu, e como contra-interessado, o Ministro da Economia e Finanças, ação para a determinação da prática de atos administrativos legalmente devidos. Tais atos, de acordo com esta nota informativa da Associação Médica de Moçambique, têm que ver com um alegado incumprimento de parte dos seus direitos, previstos no Estatuto do Médico na Administração Pública e no respectivo regulamento, aprovados em 2013 e 2014, respectivamente. Estes dois instrumentos foram aprovados após intensas e longas negociações entre os representantes dos médicos e do governo, que incluíram duas greves. Dos subsídios previstos estão a ser pagos os seguintes: subsídio técnico, bônus especial, subsídio de risco, renda de casa e subsídio de exclusividade. O subsídio de diuturnidade, seguro contra riscos profissionais e o pagamento de horas extraordinárias nunca foram implementados. Não só nunca foram implementados, como também os médicos estranham que em 2018 tenha sido aprovado pelo Conselho de Ministros o Decreto 80/2018, de 21 de dezembro, que veio reduzir os subsídios já citados para os médicos recém-contratados. Feitas várias demarches, os médicos dizem que nunca tiveram resposta satisfatória e viram-se sem opção senão levar o assunto à Justiça. Pela ausência de resposta do MISAU e de Sua Excelência o Presidente da República, os advogados da AMM enviaram ao MISAU um aviso de resolução do litígio por via contenciosa no dia 2 de agosto de 2020. Não tendo obtido nenhuma resposta satisfatória do MISAU, o Conselho de Direção da AMM, através dos seus advogados, intentou uma ação no Tribunal Administrativo para a determinação da prática de ato administrativo legalmente devido. Diz a agremiação, que termina esclarecendo que pretende que o Tribunal obrigue os Ministérios da Saúde e da Economia e Finanças a cumprirem os seus direitos previstos na lei. Muito bem, estão aqui as notas desta decisão da Associação dos Médicos de Moçambique, a Associação Médica de Moçambique. Como disse, já está aqui comigo o secretário-geral desta associação, já o tinha cumprimentado. Boa noite. Antes de irmos a este processo ao Tribunal Administrativo, recentemente, num comunicado conjunto entre a Associação dos Médicos e a Ordem da Classe, portanto, a Associação dos Médicos, denunciavam a deterioração das condições de trabalho nas unidades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde, caracterizado por indisponibilidade de medicamentos essenciais. Davam exemplo de antibióticos, falta de reagentes de laboratório, aparelhos como raio-x, ausência ou escassez de meios de proteção individual para os profissionais de saúde contra a Covid-19 e não só. Em suma, estavam a dizer que os profissionais de saúde trabalham em condições precárias. A minha primeira pergunta é: que implicações a falta de condições de trabalho tem no atendimento aos doentes neste momento? Bom, boa noite mais uma vez, Mucipo. Boa noite, caros telespectadores. Realmente, devo agradecer primeiro pelo convite que a STV emitiu para a direção da Associação Médica de Moçambique, para que possamos vir aqui a este estimado programa, prestigioso programa,
para podermos partilhar com a sociedade em geral aquelas que são as nossas principais preocupações como a Associação Médica de Moçambique. Bom, a Associação Médica de Moçambique é uma agremiação que congrega profissionais de saúde, neste caso específico médicos, cuja função fundamental é a defesa dos interesses dos médicos na vertente profissional. Exato. E, essencialmente, também na defesa daquilo que é a saúde dos moçambicanos. Neste contexto, indo direto à pergunta que me colocou, realmente nos últimos anos. Penso que anos, sim, para falar mesmo de vários anos, pelo menos dos últimos 15 ou mais anos, a situação no Sistema Nacional de Saúde tem se deteriorado bastante. Exato. E ano após ano vemos assistindo a essa deterioração. Há situações bastante precárias, há uma série de aparelhos que deveriam estar disponíveis, sob o ponto de vista de recursos diagnósticos, para que os médicos cheguem aos diagnósticos mais específicos, que muitas vezes não estão disponíveis no país, e quando estão disponíveis, em algum momento temos esses aparelhos avariados, e a sua recuperação ou a sua reparação leva muitíssimo tempo. Exato. Leva muitíssimo tempo. Temos situações em que o aparelho de raio-x é capaz de ficar 6 meses ou até 1 ano avariado numa unidade sanitária sem nenhuma... Neste caso estamos a falar de hospitais tipo Hospital Central, Hospital José Macamos, estamos a falar deste nível de hospitais também. Estamos a falar de todos os níveis de hospitais a nível nacional. Todas as unidades sanitárias têm dificuldades. Exato. Desde o Hospital Central ao mais alto nível até ao posto de saúde mais recôndito desse país, temos assistido situações de escassez de recursos para que possamos trabalhar. E, por consequência, como implicação, é a dificuldade de podermos chegar aos diagnósticos corretos e, mesmo chegando aos diagnósticos corretos, a dificuldade de podermos ter material para podermos tratar os nossos pacientes como deve ser e a dificuldade depois de fazer seguimento a esses pacientes, que isto é muitíssimo importante. Temos situações, muitas vezes, que faltam medicamentos tão... Exato, conforme vocês colocam aqui, falta de medicamentos essenciais. Quais são? Muitos medicamentos essenciais, Estamos a falar de paracetamol. Seria difícil enumerá-los. Acho que é mais fácil, em alguns momentos, infelizmente, dizer aquilo que está disponível, okay, do que aquilo que está indisponível, porque a lista de indisponibilidades é muitíssimo alta ao nível do Sistema Nacional de Saúde. O que está disponível? Para entendermos o que não está disponível. Sim, dizia que não é uma questão meramente atual. Estou a falar dos últimos, pelo menos, 15 anos. Vem-se assistindo a essa situação. E vemos, por exemplo, nos últimos 3 anos, uma redução do orçamento dedicado à área de saúde. Uma análise que a Associação Médica fez dos orçamentos de 2018 até 2020, percebe-se uma redução de cerca de 5,8% daquilo que é o orçamento para a área de saúde. Exato. Essa situação é preocupante, principalmente esse é um país deficitário. Sendo um país deficitário, o normal seria incremento do orçamento para tentar atingir aquilo que são as obrigações que o Estado tem. Por exemplo, é obrigatório, já existem acordos internacionais a que o país está vinculado, em que o país tem que atingir pelo menos 15% do orçamento para a área de saúde. Infelizmente, nessa altura, estamos em menos de 10%. E esta é uma grande preocupação, que a Associação Médica tem e que coloca-nos várias dificuldades para podermos trabalhar. Exato. E falando destas dificuldades, se não há equipamento, se não há moral, isto tem consequências ao nível do tratamento das pessoas. O que estamos a dizer é que muitas vezes as pessoas não são diagnosticadas como deve ser, conforme colocou, sendo diagnosticadas, as pessoas não são acompanhadas como deve ser. Estamos a dizer que o quadro do tratamento dos doentes no Sistema Nacional de Saúde é mau. Não diria propriamente que é mau. Temos conseguido resolver uma série de questões com muitíssimo sacrifício. Exato. Com muitíssimo sacrifício dos profissionais de saúde. Muitas vezes o profissional de saúde tem que falar com a família para ver se a família pode comprar a medicação fora. Naquelas famílias que podem, portanto, comprar a medicação, às vezes temos situações de alguns colegas que nos reportaram, e já aconteceu comigo próprio, em ter que tirar do meu próprio salário para comprar alguns medicamentos para um paciente que realmente precisa naquele momento e que, se não tiver aquela medicação, poderá perecer. Portanto, são várias situações dessa natureza que a classe médica tem estado a fazer face. Quando falo da classe médica, é apenas simbólica, digo, dos profissionais de saúde desde os agentes de serviço, os enfermeiros, os maqueiros, os motoristas, enfim, todos estes têm estado a fazer face a uma série de situações muito complicadas dentro do Sistema Nacional de Saúde,
saúde. Portanto, eu penso que é hora de nós, como sociedade, podermos pensar... Fazer uma reflexão, conforme vocês colocam na carta. Exatamente, que tipo de Sistema Nacional de Saúde nós queremos construir e como é que queremos que ele seja, tenha relação... Vamos chegar lá nas propostas. Uma outra questão que vocês levantam na carta é uma denúncia de falta de equipamento individual de proteção para a Covid. Vocês fizeram um inquérito, portanto, falaram com 139 médicos em todo o país, mais de metade não tinha recebido equipamento de proteção individual completo e adequado. Qual é o quadro geral de atividade médica no contexto da Covid? Se já é problemática sem Covid, digamos, num quadro normal, com Covid, qual é o ponto de situação? E lembremos-nos que o que de alguma forma criou levantou, portanto, o vosso tom foi a morte também do vosso colega recentemente, o Dr. Monjovo, conforme também está colocado, sem o devido tratamento. Como é que está a classe médica, os profissionais da saúde no contexto da Covid? Qual é o ponto de situação? Bom, neste momento, efetivamente, há dificuldades de equipamento de proteção individual e isto temos recebido estas informações ao nível nacional. Sabemos que há algum esforço por parte do Ministério da Saúde, e o esforço não é pequeno, é muito esforço por parte do Ministério da Saúde para poder adquirir e, portanto, disponibilizar esse equipamento de proteção individual, mas nenhum gestor desse país é capaz de fazer omeletes sem ovos. Acredito eu, e tenho também estado em contato com vários gestores de várias unidades sanitárias desse país, em que não há recursos para poder aceder ao material necessário. Conheço Portanto, alguns... Não há dinheiro para comprar os meios de proteção para os profissionais de saúde? Não há dinheiro suficiente. Não há dinheiro suficiente. Que a maior parte dos significa? colegas, quando nos reportam situações de uma máscara que tinha que usar por apenas um dia, são obrigados a usar por 7 dias. Outros são obrigados a usar por 15 dias. Temos situações desta natureza. Hoje mesmo recebi um reporte de colegas que têm que usar a máscara por 15 dias. É impossível conseguir usar uma máscara por 15 dias e essa máscara está suficientemente higienizada, é suficiente ainda ter as propriedades todas para a proteção deste profissional de saúde e, por consequência, de todo o sistema, porque esse profissional de saúde está aí a trabalhar, está com utentes, está com outros colegas e qualquer situação dessa natureza pode perigar a vida, quer do próprio profissional, como de todos que estão à sua volta, incluindo os próprios utentes. Exato. Existe um princípio em medicina que diz: primeiro, não danificar. Primo nocere. E, infelizmente, não temos a certeza de que nas nossas unidades sanitárias somos capazes de cumprir este princípio. E se é uma coisa que os médicos prezam bastante, é essa questão da sua deontologia e de não perigar a vida dos seus pacientes. E isso preocupa-nos bastante do ponto de vista de equipamento de proteção individual. Exato. Portanto, aqui focou a questão da máscara. Quais são os outros materiais que vos faltam em termos de proteção? Além da máscara, quais são os outros materiais que vos faltam? E faltando esses materiais, quer dizer que os médicos, os profissionais de saúde, eles vão a si mesmo tratar os doentes. Portanto, assumindo um risco ainda maior, uma vez que mesmo com a prevenção há o risco, portanto, digamos, mitigado, mas sem equipamento o risco é ainda maior. Que outro tipo de equipamento é que vos falta e como é que vocês fazem, digamos, o tratamento neste tipo de situação? Sim, o que nós vemos é a escassez de, por exemplo, as batas impermeáveis. Existem batas específicas para tratamento de pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid-19. Muitas vezes esse equipamento falta nas unidades sanitárias. Há momentos, e não são raros momentos, até mesmo no pré-Covid já havia falta de luvas de observação dos pacientes. Às vezes somos obrigados a observar o paciente, a tocar o paciente com as nossas próprias mãos, sem proteção, portanto, de luvas. Há uma série de outros instrumentos que faltam, como, por exemplo, o álcool a 70% tem faltado muitas vezes em muitas unidades sanitárias. Portanto, a lista de escassez, de ausência, de falta é bastante grande, mas não estou neste momento para dizer que esse equipamento efetivamente não existe completamente. Não é verdade. Só não chega, não é suficiente. É muito escasso. Este aqui é o ponto. É muito escasso em muitos locais. Isto coloca os médicos numa situação clara de exposição.
Coloca os médicos numa situação clara de exposição a si próprios e exposição de todos que estão à sua volta, incluindo os próprios pacientes. Este é um risco de exposição dos nossos próprios familiares. Dos nossos próprios familiares. Nós temos, às vezes, dificuldades em voltar para casa. Como é que a vossa atividade funciona? Sem estas condições, vão aos hospitais, fazem o atendimento e regressam às suas casas, juntam-se às suas famílias. Infelizmente, neste momento, é exatamente o que acontece. E isso coloca em risco as nossas famílias todas neste país. Exato. O governo diz que a procura pelos meios de proteção no mercado internacional é que está a condicionar as compras de Moçambique. Portanto, disse isso ontem o diretor de assistência médica, a dizer que há uma disputa internacional para comprar equipamento de proteção médica e que nessa disputa Moçambique acaba perdendo ou fica em último lugar para as aquisições. Esta justificação vos convence ou era possível fazer mais? O meu colega e bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Gilberto Manhissa, sempre disse-me uma coisa muitíssimo simples, com quem trabalho de forma muito frequente. É sempre possível fazer mais. Há sempre espaço para melhorar. E nós achamos que Moçambique, sendo um Estado com toda a sua estrutura governamental e não governamental também, pode organizar-se para melhor adquirir equipamento de proteção individual, todo o material que precisa para a proteção em relação à Covid. Mais ainda, a Covid-19, nós tivemos o nosso primeiro caso aqui em março de 2020. Hoje, passam cerca de 7 meses ou mais. Então, penso que houve tempo suficiente para podermos nos preparar. A disponibilidade de equipamento de proteção individual, se naquela altura, março, abril, maio, até um bocadinho de princípio de junho, era muitíssimo complicado a nível internacional. Hoje, com a abertura das fronteiras. E para além da abertura das fronteiras, este é um mercado que tornou-se apetecível. Então, criaram-se várias empresas nesta área que produzem equipamento de proteção individual. Então, há muitos novos players no mercado internacional da produção de equipamento de proteção individual para a área de Covid. Portanto, era possível fazer mais, não está-me a dizer que não está-se a fazer, está-se a fazer, é verdade. Mas era possível ir além. O que vocês estão a exigir é condições para trabalhar. Condições para trabalhar. Condições para trabalhar para podermos cuidar de nós, para podermos cuidar melhor dos nossos pacientes. Exato. O Presidente da República há meses anunciou um subsídio para os homens na linha da frente da Covid e também para os militares no centro e norte. Deixemos de lado os militares, não é este o tema. Já estão a receber este dinheiro? Bom, a situação do subsídio de risco começou a ser pago no mês passado e infelizmente temos ainda algumas situações de alguns colegas que não receberam. Exato. E temos reportado isto e foi pago com várias dificuldades. Houve indivíduos que foram pagos esse subsídio, mas foi-lhes cortado outros subsídios por problemas técnicos, aparentemente, que alguns deles foram resolvidos a posterior, outros estão em processo de resolução. O subsídio, um aspecto importante que era preciso salientar, os médicos, os profissionais de saúde já têm um subsídio de risco, O que o Presidente da República fez foi aumentar em 15%. Esse mesmo subsídio de risco? Sim, aumentar em 15%, não foi aumentar 30%. Exato. Penso que houve uma percepção da sociedade de que, penso que foi um lapso de linguagem, se calhar, de que... Portanto, foi um aumento de 15% sobre o atual subsídio de risco. Exatamente. Exato. Exatamente. E passou para 30%. Foi o que efetivamente aconteceu. Portanto, são situações que nós temos. Os problemas que há são problemas técnicos de operacionalização do próprio pagamento. Aparentemente. Quero crer que sim. Mas o peso das pessoas que não está a receber por causa dos problemas técnicos é significativo quando faz o balanço entre quem se está a beneficiar e quem não está. Não temos números exatos, não estaria a incorrer em imprecisão se eu dissesse qual é o peso. Exato. Não temos números exatos. Este subsídio ele foi pago com retroativos em função da data que foi comunicado ou iniciou na altura em que o Ministério das Finanças desbloqueou o dinheiro para vocês? É um processo que está a decorrer, penso eu. Há colegas que já receberam retroativos, há colegas que ainda não receberam retroativos. Então é um processo, penso, que está a decorrer. Pelo menos de todos os problemas, pelo menos o subsídio de risco em relação à Covid é uma questão pacífica.
Não, é pacífica no sentido de cumprimento em relação àquilo que foi decidido. Penso que isso aqui é muito importante, mostra a seriedade das pessoas. Quando se decide uma coisa, cumpre-se com o que está a acontecer e neste caso é preciso louvar o Governo por este passo. No entanto, penso que deveríamos pensar de forma mais profunda, porque nós temos vários níveis de risco em relação à Covid-19. Nós temos colegas que trabalham diretamente com pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19. Esses colegas têm um risco muito alto de contrair a Covid-19. Então, penso que devemos repensar no seu subsídio e, mais do que isso, devemos dar-lhes melhores condições. Exato. Melhores condições. Se eu tenho exposição à Covid-19, em princípio, direta, nós sabemos que estes pacientes que estamos a tratar têm Covid-19, ao nível internacional, recomenda-se que este indivíduo fique em isolamento em relação à sua família. Portanto, que se encontre neste momento em Moçambique não está a acontecer isso. Não está a acontecer isso em Moçambique. As pessoas vão tratar temos médicos a lidarem diretamente com doentes contaminados, alguns eventualmente em situação grave, e depois do atendimento, estes mesmos médicos regressam à sua casa. Sim, temos médicos e todos os profissionais de saúde. Estou a falar dos serventes, dos enfermeiros, dos técnicos de laboratório, todo o Qual é o vosso ponto de vista nessa matéria? É isolar estas pessoas, estes profissionais de saúde que lidam diretamente com os doentes? Tecnicamente é o recomendável. Exato. E só para clarificarmos muito bem a sua proposta, é que também em termos de subsídio houvesse um tratamento diferente em relação a estes profissionais, porque estão mais expostos. Sim, este é um entendimento da Associação Médica de Moçambique, de que esses colegas que estão em contacto direto, claro e confirmado com casos de Covid-19 deviam ter um tratamento muito diferenciado. Exato. Qual foi a fórmula que se encontrou para o pagamento de subsídio? Paga-se a todos os médicos ou paga-se àqueles médicos que, direto ou indiretamente, atendem situações de Covid? Bom, neste momento a informação que eu tenho é que paga-se a todos os médicos que trabalham em situações de Covid. Exato. E em relação... E de uma forma geral são todos os médicos nesse país. Esse país não se dá ao luxo de não ter médicos a trabalhar, somos muito poucos médicos nesse país. Exato. E em relação aos restantes profissionais de saúde? Em relação aos restantes profissionais de saúde, tenho informação de que há um grupo que tinha sido deixado de lado, que estava-se a reivindicar para ver se podiam voltar a entrar. Havia um grupo de administrativos que pode-se defender, mas também pode-se não defender, porque há vários colegas administrativos que trabalham também diretamente com estes mesmos doentes, porque o doente, quando chega a unidade sanitária, não vai diretamente ter com o enfermeiro, não vai diretamente ter com o servente ou com o médico, não. O primeiro a atender muitas vezes são as nossas senhoras atendentes, muitas vezes são senhoras, são os nossos colegas administrativos, então esses também têm um risco importante de Covid-19, então penso que também deveriam ser contemplados. Exato. Vamos já ao tema da abertura do Noite Informativa, é que vocês decidiram levar o Governo ao Tribunal Administrativo por não pagar subsídios estabelecidos na lei. A ideia é obrigar o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia e Finanças a cumprirem integralmente com o estipulado na legislação. Qual é o ponto de situação deste processo? Bom, eu vi a vossa nota de abertura, por acaso estava ainda no backstage com a vossa colega da maquiagem. Da produção, exato. Exatamente, e aí vi a nota de abertura. Penso que a nota foi um bocadinho pesada. Há um ambiente de crispação entre a Associação Médica de Moçambique e o Governo. Quando se vai a tribunal, senhor médico, é porque não houve entendimento. Por isso que vamos a tribunal. Os tribunais existem para dirimir conflitos. É este o papel do tribunal. Sim, mas não há um ambiente de crispação entre a Associação Médica de Moçambique e o Governo, não. Existe... É uma questão de terminologia. Existe um diferendo específico que tem o seu tempo, tem o seu curso, e que, esgotadas, na opinião da Associação Médica, as possibilidades de resolução por via vamos por assim dizer, do diálogo direto, ok? Do diálogo direto apenas entre as duas instituições, achamos que precisaríamos de um mediador, neste caso de uma instituição do Estado, e fomos para essa via. É o Tribunal Administrativo. Exatamente, é uma via absolutamente normal em Estados democráticos,
uma via absolutamente normal, e é saudável que assim seja, é muito saudável. É o funcionamento normal das instituições. É o funcionamento normal das Mas instituições. antes de chegarmos lá, para vocês chegarem ao tribunal, dizem que não foram ouvidos pelo Ministério da Saúde e, aliás, quando vocês submeteram o processo ao Tribunal Administrativo, chamaram a atenção ao Ministério da Saúde que iam levar o processo até o tribunal. Não houve resposta nenhuma. Dizem também que apresentaram a situação à Presidência da República e não houve resposta nenhuma. Portanto, foi a última hipótese que tinham ir a tribunal. Portanto, não foram ouvidos ao longo das vossas colocações. É isto. Mucipo, este é um processo que tem cerca de 7 anos. Portanto, se estivéssemos a tratar de uma gravidez em 2013, quer dizer que esta criança... Pelo menos já estaria na primeira ou segunda classe. Já estaria na segunda classe. Já saberia ler as palavras básicas, concatenar as sílabas e tudo mais. Portanto, é um processo que penso que teve a sua maturidade e que cada um dos órgãos envolvidos, de forma como achou mais conveniente, interveio no processo. E chegou a um ponto em que, na ótica da Associação Médica, esta era a única hipótese que havia. Mas, infelizmente, tivemos que chegar a este ponto, não queríamos chegar a esse ponto. Sabemos, temos informações de que... Portanto, reconhecem também que houve um déficit de diálogo aqui no meio. Quando vocês colocaram, isto está escrito, que várias vezes escreveram para o vosso ministro, portanto, Ministro da Saúde, não houve resposta. Quando iam meter a documentação ao processo do Tribunal Administrativo, chamaram a atenção, não houve resposta. Também alertaram a Presidência da República sobre estes problemas todos, desde 2013, que estão à espera de pagamentos, também não houve resposta. Portanto, de alguma forma, a vossa mensagem ela não passou. Sim, permita apenas que eu gosto de ser muito factual naquilo... Exato, vamos a isso, vamos aos factos. Naquilo que coloco. Não foi propriamente, pelo menos da parte do Ministério da Saúde, não foi propriamente falta de resposta. Em algum momento houve algumas cartas que enviamos que efetivamente não tivemos resposta. Houve outras cartas que enviamos que tiveram resposta, mas foi uma resposta completamente lacônica, no sentido de que vamos dialogar. Mas o vamos dialogar não pode ser um diálogo vazio. Tem que haver propostas específicas na mesa, na medida em que estamos a tratar de factos concretos. Estamos a falar de factos concretos. E essas propostas não nos foram colocadas. Só foi aberto o espaço, vamos dialogar. E isto não é suficiente, principalmente porque estamos com um diálogo desde 2013. Então, não estamos em tempo, em 2020, não estamos em tempo, portanto, de falar de forma lacônica, de forma bastante vazia, num diálogo que nós não estávamos a ver. No entanto, também é preciso sublinhar que temos informações, embora até a este momento não oficiais, de que o Governo está a mexer-se, está a realizar algumas marchas, quer através do Ministério da Economia e Finanças, como através do Ministério da Saúde, para resolver parte, pelo menos, das reivindicações. Isto é importante, mas queremos deixar claro que, mais do que resolvermos as questões de âmbito salarial, temos que olhar para o Sistema Nacional de Saúde. Exato. Temos que olhar para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Temos que refletir sobre que Sistema Nacional de Saúde nós queremos construir. Que Serviço Nacional de Saúde, portanto, o serviço público, nós queremos disponibilizar aos nossos... Além de se repor os vossos direitos de acordo com aquilo que está estabelecido desde 2013, que são os vários subsídios colocados lá, no vosso entendimento é preciso que o Sistema Nacional de Saúde tenha uma abordagem mais séria, estruturada. Exatamente. Temos que repensar no sistema como um todo, temos que repensar no financiamento do nosso Sistema Nacional de Saúde para que possamos alcançar os níveis desejáveis. Mesmo os 16% já é um valor ainda baixo, mas é aquilo que está recomendado ao nível internacional pela OMS e pelas Nações Unidas. Portanto, nós temos que pensar como é que nós queremos que sejam os serviços ao nível do distrito, ao nível da localidade, ao nível da capital distrital, ao nível da capital provincial. E como é que esse sistema todo
interliga-se com o nível nacional. Que recursos nós queremos colocar a cada um dos níveis? O Presidente da República tem uma visão bastante interessante, que eu sou bastante apologista, que é a ideia de... Um distrito, um hospital. Exatamente. Um distrito, um hospital é uma ideia bastante interessante, mas temos que olhar para... Ok, tudo bem, é uma ideia. Como é que operacionalizamos esta ideia? Que recursos exatamente queremos colocar em cada um distrito? Somos realmente capazes de, o Presidente da República tem um mandato, seu mandato vai até 2024, portanto, fora este ano, temos mais 4 anos. Será possível, nos próximos 4 anos, formar quadros suficientes para colocar nestes distritos? Porque um hospital implica uma série de recursos. Teremos capacidade de colocar todos os recursos diagnósticos nestes hospitais? Teremos capacidade de colocar todos os meios de tratamento nestes hospitais? São questões que temos de colocar e começarmos de forma clara e direta, colocar as coisas na mesa, fazer os devidos cálculos e extrapolar no horizonte temporal até ao 2024. Isto é fundamental. E isso leva-me também a uma questão muitíssimo importante que eu não gostaria de deixar... Terminar sem explicar. Sim. Preocupa-nos bastante a problemática da contratação de profissionais de saúde, no caso específico de médicos. Qual é o problema? Preocupa-nos bastante porque o Estado decidiu, em termos práticos, mudar o sistema de contratação ou de recrutamento de médicos. O que mudou? Os médicos, no princípio, porque Moçambique é considerado um Estado ou um país em situação de emergência, sob o ponto de vista de recursos humanos da saúde, nós temos menos de um médico, na verdade são 0,14 médicos por 1000 habitantes. É muito baixo. Nós devemos ter um médico por cada 1000 habitantes pelas recomendações da OMS. Portanto, estamos muito longe de atingir esses números. Portanto, o país não se pode dar ao luxo de ter médicos formados que não estão a trabalhar, não estão a exercer. E neste momento... Nós temos médicos formados que não estão a trabalhar. Temos médicos que Qual é o problema? Gastou recursos já voltados para a sua formação e neste momento estão há 2 anos sem trabalhar. Sem exercer. Por quê? Qual é o problema? Simplesmente porque o Estado mudou o modelo de contratação, passou a usar um modelo de contratação igual para todos os outros funcionários públicos, exatamente, e isto faz com que o médico, depois de ser formado, tenha que aguardar os vários concursos que são lançados e depois de lançados os concursos, leva o seu tempo para efetivamente aquele indivíduo que foi apurado no concurso ir começar a fazer o seu exercício. Neste momento temos cerca de 350 médicos ou mais sem exercer, que não estão a exercer porque não foram contratados ainda. E já agora, daqui a um mês, provavelmente, esse número poderá subir para 500 médicos, porque a Ordem dos Médicos vai realizar o seu exame de certificação e, em média, passam cerca de 100 a 150 médicos em cada exame. Vocês têm isso escrito, já apresentaram isso ao Ministro de Saúde, da Saúde, para tentar explicar que isso não faz sentido? Essas questões todas foram colocadas em tempo próprio, mas infelizmente continuamos com respostas lacónicas. Digo que o problema principal não é propriamente do professor Armindo Tiago, que por sinal... Como é que se olha para o Sistema Nacional de Saúde, conforme colocado? O Sistema Nacional de Saúde pode estar lá hoje o professor Armindo Tiago, amanhã estará um outro, ontem esteve a doutora Nazira. São indivíduos com quem nós temos excelentes relações profissionais, excelentes relações de amizade, alguns deles foram nossos professores, outros partilhamos várias situações com eles, nas enfermarias, na Faculdade de Medicina e em vários locais, mas o problema principal é como é que nós olhamos para o sistema e como é que nós financiamos esse sistema. Penso que essas questões têm que ser muitíssimo bem colocadas e têm que ser resolvidas. Exatamente. Napoleão Viola, secretário-geral da Associação dos Médicos, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite aqui para nos explicar mais ou menos qual é o quadro dos médicos e dos restantes profissionais de saúde. Muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado, Mucipo. Muito obrigado, caros espectadores. Até breve. Muito bem.